Os bombons de chocolate esféricos, fabricados por uma indústria, têm em seu interior um recheio que também possui forma esférica. Na imagem abaixo está representado um corte meridional nesse bombom. Qual é o volume de chocolate utilizado na produção de cada um desses bombons? Então veja bem, na verdade aqui nós temos duas esferas, uma externa e outra interna. E o que nós queremos saber é justamente a quantidade de chocolate que será utilizado neste meio aqui. Para isso, eu vou ter que fazer duas continhas. Tá? A primeira, em que eu vou analisar este volume da esfera maior. Então, eu vou escrever aqui, ó, volume maior. E o outro que eu vou ter que calcular é justamente o volume dessa esfera menor. E no final, ao subtrair uma da outra, eu vou encontrar justamente essa partezinha aqui que eu estava procurando. Esse volume que será preenchido por chocolate. Tá? Então vamos colocar aqui o volume da esfera menor. Relembrando então a fórmula para calcular o volume da esfera, que é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Neste caso aqui, vou representar por um R maiúsculo, o volume maior, e aqui vou representar por um R minúsculo, como esse raio menor. Vamos observar então que, quando eu estou trabalhando com o raio maior, eu estou trabalhando com a metade desses 4 centímetros. Eu estou trabalhando com 2 centímetros. Da mesma forma, este volume dessa esfera menor, ao invés de trabalhar com 2 centímetros, que é o diâmetro, eu estarei trabalhando com 1. Agora é só começar a fazer as contas. Então, o volume será 4/3 vezes, vou colocar o raio aqui primeiro, né? Então, vai ficar 2 elevado ao cubo vezes o π. Percebam que na nossa atividade não está dando um valor aproximado para π, mas na resposta não há π. Então, lá no final, e só lá no final, eu vou substituir esse valor aqui para ver o qual mais se aproxima. Vamos lá? Este volume será os 4/3 vezes 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar exatamente 8 vezes o π. Então, este volume, isso é uma multiplicação de frações em que eu multiplico número de cima com número de cima e número de baixo com número de baixo. 4 vezes 8 é 32, 3 vezes 1 é 3 e aqui π. Percebam que eu vou deixar essa fração e vou deixar o π, porque é melhor para mim resolver lá no final. Vamos ver o que vai acontecer com o volume menor e aí a gente toma a melhor decisão. Vou puxar um pouquinho aqui para cima para a gente continuar aqui a nossa resolução. Então vejamos, este volume vai ser 4/3 vezes o raio, que nesse caso a esfera menor é 1, elevado ao cubo, vezes o π. O volume vai ser 4/3 de π. Por quê? Porque 1 elevado ao cubo é 1, e 4 vezes 1 é 4. Então me sobrou 4/3 de π, que é o volume menor, e 32/3 de π. Perceba que como eu vou diminuir um volume do outro, e são duas frações com o mesmo denominador, fica mais fácil de trabalhar assim. Tá? Então, pela atividade, o que ela está pedindo é justamente diminuir esse volume maior do seu volume menor, representado aqui neste exemplo como V
da esfera maior, V maiúsculo, e o V minúsculo da esfera menor. Vejamos então o que vai acontecer agora. Eu vou ter então 32 terços de π, que eu vou subtrair de 4 terços de π. Ora, é uma subtração de frações em que os denominadores são iguais. Quando acontece isso, conservo o denominador e subtraio os numeradores. 32 menos 4, o resultado é exatamente 28. Então, eu terei 28π sobre 3. Agora sim, eu posso dividir o 28 aqui pelo 3. Ao dividir esse valor, eu vou encontrar aproximadamente um valor de 9,3. Então, aqui eu terei 9,3, que vou multiplicar pelo valor de π. Vou arredondar aqui para 3,14. Então, ao fazer a multiplicação de 9,3 vezes 3,14, eu vou encontrar um resultado aproximado de 29,2 centímetros cúbicos. Ao analisar as respostas, eu chego à conclusão de que aquilo que mais se parece com o resultado que eu encontrei é a letra A, 29,3 centímetros cúbicos. Um pingente de ouro em forma cúbica será fundido por um ourives que, com todo o ouro derretido, fará duas esferas idênticas que serão utilizadas como brincos. Nestas condições, é correto afirmar que o raio de cada esfera corresponderá aproximadamente à medida da aresta do pingente, a metade da medida da aresta do pingente, a 1/3 da medida. Então, nós vamos analisar o que significam esses valores aqui, tá? Então, vejamos. Primeiro, vamos analisar o que o exercício está nos cobrando. Ele está dizendo que nós temos um pingente aqui, e esse pingente ele tem uma forma cúbica, certo? Bom, se ele tem uma forma cúbica, significa dizer que se este ladinho aqui mede x, esse lado mede x e esse aqui também mede x, ok? O que mais o exercício diz? O exercício me diz que isso aqui é justamente igual a duas esferas, tá? O volume desse pingente, ao ser derretido, forma duas esferas idênticas. Eu estou dizendo que o volume desse aqui, o volume 1, será exatamente a soma desses dois volumes aqui, que eu vou chamar de volume 2. Ok? Pois bem, agora vamos lá. Como é que eu calculo, então, aquilo que eu vou entender como volume do cubo? Então, volume do cubo vai ser exatamente igual ao 2 vezes o volume da esfera. Esse é o que o exercício está dizendo. Pois bem, para calcular então o volume do cubo, eu vou fazer lado vezes comprimento, base vezes altura. Então, isso vai me resultar em x ao cubo, igual a 2 vezes o volume de uma esfera. Mas qual é o volume da esfera? O volume da esfera é 4/3 de π vezes esse raio elevado ao cubo. Só que uma informação que ele me diz é que o π aqui, ó, eu vou usar como valor 3. Então, vamos substituindo e vamos ver o que é que acontece. Só vou separar aqui para dizer que é o dobro. Então, esse x ao cubo
vai ser igual a 2 vezes o 4/3 vezes o 3 vezes o raio ao cubo. Daqui eu já vou tirar várias informações, tá? Por que eu sei que eu vou tirar várias informações? Porque aqui embaixo desse 2 existe 1 e embaixo desse 3 existe 1. O que eu já posso simplificar? Esse 3 que está no numerador com esse 3 que está no denominador. Então, 2 vezes 4 vai dar exatamente igual a 8 vezes o raio ao cubo. Vou puxar um pouquinho aqui para cima para a gente continuar a nossa conta. Então, vejamos. O meu objetivo é saber o que vai representar o raio. Então, vou isolar o raio. Esse 8 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar x ao cubo dividido por 8 igual ao raio ao cubo. Ora, a operação inversa à potenciação é a raiz. Então, eu posso dizer que o R, o valor de R aqui, nada mais é do que a raiz cúbica de x ao cubo sobre 8. Estamos chegando aí em algumas conclusões. Então, qual será o valor desse raio? O valor desse R será raiz cúbica de x ao quadrado é x. Raiz cúbica de 8 é 2, pois 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, o raio, veja bem, nestas condições, é correto afirmar que o raio de cada esfera, ele corresponde a quê? A x sobre 2. O que representa o x? É o valor do ladinho, ou da aresta desse cubo. Então, essa aresta é dividido por 2. O raio nada mais é do que a metade da aresta deste pingente em formato de cubo. Então, olhando aqui as alternativas, nós vamos verificar que o raio corresponde aproximadamente à metade da medida da aresta do pingente, ou seja, a letra B.